quais os principais elementos que faz você gostar de uma lente ou considerar essa lente muito boa? Tá, eu vou facilitar para você, eu vou dar algumas opções e você vai respondendo aí. Nitidez, resolução, grande abertura, 1.2, 1.4, fascina os fotógrafos e os filmmakers. Velocidade de foco, você é um cara da agilidade, que é tudo, o foco tem que ser rápido. Desfoque, você é o cara do retrato e ama fazer aquele desfoque inacreditável. Tenho certeza. Valor, preço, la plata, dólar, real. O valor é o mais importante. Depois de tantos anos, eu, nunca encontrei nenhuma lente que preenchesse todos esses requisitos. Algumas preenchem quase todos. Mas normalmente na parte do valor, não. Uma coisa que eu aprendi e já falei isso para vocês e falo direto, que extrema qualidade nunca vai ser barato, porque é impossível. Quando você consegue analisar e perceber o que é preciso para você ter uma lente genuinamente boa em todos os quesitos, é caro para fazer, porque os materiais são de alta qualidade. Tá, mas eu vou dar mais algumas opções e você responde aí. Uma lente com abertura de f1.2, que não tem uma nitidez muito boa, pode ser considerada uma boa lente? Ou uma lente super nítida, sabe? Aquela lente que você quer dar o zoom toda hora para você ver lá o foco no olho, cravado, bonitinho, com aquela nitidez incrível. Só que sem um desfoque muito bom. É considerado boa? Honestamente, é muito difícil responder esse tipo de pergunta, porque cada um vai fazer uma coisa, né? Fotografia e o vídeo são áreas extremamente amplas e nem sempre aquele equipamento que tecnicamente é melhor é o equipamento ideal para você. Principalmente quando a gente fala de lente, que lente está envolvido diretamente a linguagem final, né? Você pode iluminar, você pode fazer o que você quiser, mas no final tudo vai ser enxergado através de uma lente. Nesse caso aqui, você está vendo pelo olhar da IRIX 30mm Cine. Ela é melhor tecnicamente que várias outras que eu já testei? Olha, não em todas as aberturas, mas em termos de look geral da imagem, eu acho incrível. Por isso que eu adotei essa lente como a minha lente padrão de gravação. E o fato é, meus amigos, que fotografia e vídeo são áreas extremamente amplas. Você tem desde o apaixonado pela fotografia amador, que eu me enquadro mais nesse, que é o cara que gosta de fazer as coisas. Eu não quero ser contratado para fazer foto. De verdade, não quero mesmo. Eu faço pelo amor que eu tenho. E existe o profissional. Esse cara sim, você contrata e ele executa o trabalho que você quer. E existe uma demanda completamente diferente. O profissional precisa de um equipamento um pouco mais robusto, um pouco mais pau para toda a obra ali, porque não pode parar enquanto ele estiver trabalhando. Já o amador, ele pode intercalar, ele pode ter ali uma lente de altíssimo nível, se ele tiver dinheiro para comprar, porque esse equipamento nunca vai se pagar, você não está procurando dinheiro, né? Você está procurando a sua satisfação. Então sim, você pode ter uma lente de altíssimo nível, como você pode ter uma lente super simples e viver feliz com as duas. Mas todo esse papo sobre qualidade técnica, cai por terra quando a gente coloca uma coisa: visão artística. Sim, existe aquela lente quase perfeita do benchmark, dos testes, isso existe. Mas não necessariamente essa vai ser a lente que você vai escolher, mesmo tendo grana ou budget para alguma produção que você vai fazer. Quando a visão artística determina que o equipamento X, aquela lentezinha é vintage, que não é muito boa na abertura máxima, mas é essa linguagem que eu quero passar no meu vídeo, na minha fotografia. Pronto, está resolvido. A visão artística, ela atropela tudo que é benchmark. Claro, mas para você fazer isso direitinho, você já tem que ter não só uma visão, mas um estudo muito aprofundado de iluminação, de equipamento, para você conseguir extrair isso desses equipamentos mais simples em prol da sua visão artística. Não confundam com pessoas blasé que pegam o equipamento velho só para fazer umas fotos nada a ver e achar que está incrível, achar que está nos anos 70. Não é isso. É toda uma visão artística montada. Exige estudo. Por que Hollywood vai fazer um filme onde o orçamento é 200 milhões de dólares e o cara pega uma lente lá dos anos 60? Sendo que, sei lá, se ele pode ir lá na Cooke e pedir uma lente nova da Cooke. Pode ir lá na Arri e pegar um novo lançamento da Arri. Mas não, ele vai lá e pega a lente dos anos 60. Por quê? Por quê? Já parou para pensar nisso? A visão artística do cara. O cara decidiu, vai ser essa lente, porque essa lente aqui é da época, o filme se passa nessa época, então quero usar equipamentos próximos que tinha nessa época. A visão artística vence todo o benchmark.
Por exemplo, você já deve ter escutado em alguma escola, em algum vídeo, alguma videoaula de fotografia que a pessoa está falando sobre lentes e linguagem das lentes, que você não deve fazer retrato com uma grande angular ou com uma super grande angular, porque vai distorcer a pessoa. Isso de fato é verdade. A lente tem uma característica que não tem como mudar. Se eu tenho uma super grande angular e me aproximo demais, vai distorcer. Mas o que essas pessoas não falam, e eu acho isso muito prejudicial, é que isso pode ser usado como linguagem quando você quer. Quando você quer causar algum tipo de estranheza, alguma coisa diferente, alguma sensação de invasão, você consegue causar usando e brincando dessa distorção. Então, toda vez que você escutar que não dá para fazer retrato com uma grande angular ou uma super grande angular, você fala, opa, peraí, calma, calma, dá sim, depende da linguagem que você quer. Então, por isso que eu recomendo vocês, estudem bastante a lente de vocês. Se você tem uma 18-200, 18-135, você está começando, estuda a lente de vocês, a linguagem, as distorções para você usar isso a seu favor. E já pegando esse gancho, falando de equipamento, se você quiser comprar uma câmera, lente, iluminação, passa lá na Haitai, que a galera é muito legal, tenho certeza que vai te atender muito bem. Agora, quando a gente tira a visão artística de lado e também tira de lado a paixão por determinada marca, aí sim a gente consegue fazer um teste técnico no equipamento e identificar ali se a qualidade do vidro é boa, se a construção daquele equipamento é bom. Existe técnica e existe teste técnico para a gente tirar isso de uma lente. Falar, ó, essa lente aqui realmente é boa. Eu mesmo aplico vários testes técnicos aqui no canal para eu vir aqui falar para você, ó, essa lente aqui é boa, porque a borda é boa, porque o centro é nítido, esse tipo de coisa. Muitos desses testes você não vai ver, porque não é algo tão interessante de se assistir em um vídeo, mas eu tenho que aplicar para eu ter a real noção. Por isso que todo teste de qualquer equipamento que eu faça aqui nesse canal, eu peço no mínimo para a pessoa que está me enviando 15 dias de teste. Não dá para fazer um teste de uma câmera complexa em uma semana, não dá para fazer o teste de uma lente em uma semana, não dá, porque você precisa testar em vários cenários. Não vou só fotografar gráficos, eu fotografo gráficos também, mas eu preciso ter a real experiência desse equipamento na rua, preciso ter a real experiência desse equipamento aqui dentro do meu estúdio, e isso demanda tempo, né? As coisas não acontecem assim. E falando de qualidade de imagem, eu quero apresentar uma lente para vocês que ela beira assim, quase a perfeição quando a gente fala de qualidade de imagem. Quase. Eu ainda não encontrei uma lente que preenchesse todos os requisitos. Essa tá quase. Eu queria falar para vocês da IRIX 150mm 2.8 macro 1:1. Olha, com a minha experiência de lentes macro, que eu já passou algumas pela minha mão, eu não sou um fotógrafo que faz coisas macro e tal, não manjo da fotografia, da macrofotografia, né, que é uma outra arte que tem que se especializar, é anos de estudo. Eu sou aquele cara que eu uso uma lente macro para alguns outros fins. Só explicando para vocês o que seria esse macro 1:1, porque você vai pegar um monte de lente aí do mercado que vai ter o macro, vai ter lá macro não sei quanto, macro isso, macro aquilo. O macro 1:1, ele seria, por exemplo, se eu fotografo um objeto, alguma coisa que tem 10 milímetros, né? 10 milímetros. Ele vai ser projetado no meu sensor também com 10 milímetros. 1:1. Tá, mas vamos fazer o seguinte, eu vou passar a ficha técnica desse equipamento para você, porque é muito importante você entender como é a construção dessa lente, os materiais e como ela funciona. E assim, você tem que começar a se interessar por essa parte técnica, principalmente das lentes, para você entender exatamente aquilo que você está comprando. Então vamos começar falando da construção dessa lente da IRIX. Ela é uma lente muito bem construída, como todas as lentes que eu já peguei aqui da IRIX. A IRIX não falhou uma até agora e pelo visto não vai falhar porque o design é tudo muito próximo. Ela é feita de metal e plástico. Essa versão que eu tô é o lançamento deles para a Sony, o que foi bem interessante porque mais para frente eu vou falar para você onde vai ser a usabilidade dessa lente para mim. Ela tem aquele sistema que a Sony está fazendo nas lentes novas, que são aquele anel de diafragma manual e automático, né? Você pode girar e colocar até no A, e você usa ele automaticamente controlado pela câmera, ou você pode escolher como que você usa ele. E você também tem um botãozinho atrás ali que ativa o clique dos diafragma para fotógrafo, ó, tac, tac, tac. Ou simplesmente você tira isso e deixa ele correndo livre, como se fosse uma lente mais próxima de uma lente de cinema. E na frente você tem o gigantesco anel de foco, que tem uma precisão animal.
E você vai precisar disso porque é uma lente macro. Junto com ela, eles me enviaram esse trilho de macro que aumenta ainda muito mais a precisão. Você gira as coisas de uma maneira muito precisa. Então, por exemplo, você quer fazer 1:1, você joga lá o seu anel de foco no foco mínimo e com o trilho de macro, você vai indo para frente ou para trás de uma maneira extremamente precisa. Se você tem interesse por macro, pense em comprar um trilho de macro também. E ela tem 12 elementos em 9 grupos. Então você vê que é uma lente que tem bastante elemento, isso quer dizer que tem uma qualidade ótica sensacional. E ela vai de f2.8 até f32. E o seu diafragma tem 11 lâminas. Aquilo que eu sempre falei para vocês, quanto mais lâminas tiver, na minha visão é melhor, porque você vai ter sempre um bokeh circular. E lentes desse patamar normalmente são lentes grandes. E essa não é diferente, ela aceita aí filtros de 77mm, que era bem os filtros padrões da série L da Canon da versão passada. Agora já deu uma aumentada. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre esse anel de foco, porque esse anel tem 270 graus, então ele é extremamente longo. Mas a gente pode dividir ele em dois. Modo retrato, ou modo infinito, ou o modo macro, do foco mínimo, que é de 34 centímetros, até 1 metro. Extremamente longo para você ter precisão. Só que ele fica extremamente rápido de 1 metro para frente. De 1 metro até o infinito. Então você já sabe, você vai usar para retrato, já coloca em 1 metro ali, já deixa setado em 1 metro. Você vai usar para macro, já recolhe ele, para ele já ficar ali no foco mínimo e você ter uma precisão muito grande. É muito interessante a usabilidade dessa lente, porque é tudo muito preciso. Então você consegue fazer, tipo, mínimo ajuste. Mínimo. Se você quer ver essa lente em ação, eu tenho um vídeo onde eu faço fotografia macro com ela. Então vou deixar passando aí para você, depois você assiste, depois você assiste esse aqui, rapaz. E na frente você vai perceber que tem um anel que é o anel Lock, que, como o nome diz, você pode travar ali o foco ou você pode gerar uma resistência no foco, o que pode ser bem-vindo dependendo da situação que você está. E ela já vem com esse pezinho de metal e um parasol sensacional. Gente, eu já falei, é meio que chover no molhado falar da qualidade técnica da IRIX. E mais uma coisa, é uma lente completamente selada. Então, se você precisa levar essa lente aí para fazer paisagem, por exemplo, na sua expedição, você não vai ter problema nenhum. Ok, você já deu para ver que é um equipamento premium, né? As lentes da IRIX é premium, José. Agora, vamos falar da qualidade de imagem, porque eu tenho certeza que é isso que você quer ver. Lembra que eu falei para vocês que era uma lente quase perfeita? Falando sobre nitidez e resolução. Eu fiz alguns testes bem técnicos nessa lente e em abertura máxima é assim... Sei lá, o que eu posso dizer, José? É ignorante. Porque você tem resolução e nitidez no centro do quadro e você tem resolução e nitidez lá no cantinho do quadro. Ela realmente se comporta, em termos de qualidade, como uma lente premium deve se comportar. Esse aqui é mais uma daquelas lentes que eu sempre falo. Fechar o diafragma é uma questão só de profundidade de campo e não de qualidade, ok? Existem algumas lentes que eu já testei que são desse jeito. Distorção... nesse tipo de projeto óptico, distorção não é um problema, né? Normalmente a distorção em lentes assim é aquela distorção ao contrário, não é a distorção de barril que a gente está acostumado, né? Gerado por uma grande angular, é uma distorção que vem puxando para dentro. Essa lente é zero distorção, não tem nada, nada. A aberração cromática é mais uma daquelas coisas que você olha e não consegue entender. Fala, mano, como que não tem? Gente, vocês vão ver testes futuramente de algumas lentes que eu estou testando, de coisa de 10, 15 mil reais. Que você vai ver um monte de aberração cromática. Eu já disse para vocês, eu não acho isso um problema grave, desde que não seja em excesso. Mas claro, quanto mais cara a lente, menos eu espero esse tipo de efeito, né? E lembrando que essa daqui é uma lente de verdade, né? Não é uma lente que tem correção, nada. Eu desligo tudo, seja na Sony, seja na Canon, vocês sabem disso. E essa lente é realmente ignorante. Quando a gente fala de aberração cromática, é inexistente. Inexistente. As cores é bem interessante. A IRIX, ela segue um padrão. Pelo que eu já testei algumas lentes deles e sempre segue esse padrão. As imagens da IRIX tendem a ser um pouquinho mais quente. Isso é bom para o tom de pele, mas você só vai perceber isso fazendo teste de verdade, né? Se você não fizer nenhum tipo de teste, passa despercebido. Mas como eu tenho comparativo aqui, é interessante ver. É muito legal ver isso, como, por exemplo, a Sony, eu estou testando uma lente da Sony que tende para o azul. Quando eu comparo com a da IRIX, a imagem da IRIX e a imagem de algumas lentes da Canon também é mais para esse lado das cores mais quentes, o que eu acho muito legal. Bom, e nesse momento você deve estar vendo algumas fotos eu passando.
É muito legal quando você está com uma lente que ela é tão boa ao ponto de você não se preocupar em fechar o diafragma. Então eu fui fazendo fotos, seja aqui de macro, seja retrato, e cara, a qualidade era tão absurda. Na hora que eu passava pro computador, que eu dava o zoom, que eu via os poros da pessoa, assim, eu falava, mano, que negócio incrível. E a outra usabilidade que eu dou aqui para essa lente é na parte de vídeo, na produção de conteúdo aqui do canal, que essa lente vai ser muito usada aqui na Sony, para quando eu for gravar pequenos trechos, detalhe de botão, esse tipo de coisa, vai ser tudo com essa lente daqui para frente. O que enriquece muito uma produção de conteúdo, deixa tudo muito mais bonito. Para não falar que essa aqui é uma lente perfeita, eu achei o Cat Eye dela. O Cat Eye é quando você está ali fazendo uma fotografia, alguma coisa que tem aquelas bolinhas de fundo, bokeh. E nesse momento você vai perceber que se você chegar no canto do quadro, aquela bolinha já não está mais redonda, o que é normal. Lente de $15 mil vai fazer isso. Tá? Isso é normal, lente de cinema, todas as lentes fazem. Eu achei um pouco pronunciado demais. Mas aí é o seguinte, eu estou sem referências e eu precisaria de mais testes com outras telefotos, mais ou menos da mesma milimetragem, de 100 milímetros para cima, para ver se esse tipo de Cat Eye é normal de lentes telefoto, ou se esse Cat Eye é específico dessa lente. Eu achei um pouco pronunciado demais. Das lentes que eu tenho aqui, essa é o que o Cat Eye foi mais forte. E, gente, falando em desfoque, em bokeh, gente, é uma telefoto. Então, você pode esperar aquele tipo de desfoque que você fica meio maluco. Você fala, caraca, olha o nível do desfoque. O resultado não poderia ser diferente, né? Você vai ter um desfoque realmente sensacional. Mas aí, pra galera do vídeo, ó, respiro de foco não é com essa lente. Não é porque é uma lente macro. Então, lá dentro vai se movimentar os elementos bastante para fazer o foco. Então, uma lente macro não tem como a gente exigir que o respiro de foco seja perfeito ou que ela não aumente ou diminua o tamanho ali. É impossível, é impossível. Vai contra o projeto óptico da lente. Em relação a flare aí, eu não tive nenhum problema de flare, de perca de contraste. Agora, se o flare é bonito ou não, eu vou deixar aí para você decidir, porque cada um tem um gosto nessa parte, tá? Bom, gente, é isso. Essa daqui é a Irix 150mm macro. Tem para vários mounts, depois você entra no site deles se você se interessou e vai atrás. É uma baita lente. Para mim vai ser extremamente útil. Eu vou deixar o link na descrição do site da Irix. A gente está lutando aí para ver se a gente consegue trazer a Irix no Brasil. Ainda está difícil, mas eu estou vendo, estou conversando com as pessoas. Eu espero, cara, futuramente essas lentes aqui no Brasil para a gente poder ter acesso. Principalmente agora que as coisas complicaram um pouquinho, né? Então é isso, meu amigo. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele joinha. Ó, fui!